Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Eu trazei um pouquinho hoje, né? Era pra gente ter começado às 10 horas. Como é que você está? Estou ótima. E você? Tudo bem. Então, estava contando aqui, né, para as pessoas que, para quem não conhece, o Theta Healing é uma técnica criada pela americana Vianna Stibal. E, para quem não sabe, são mais de 30 cursos de Theta Healing, sendo que o primeiro curso, que é o DNA básico, já é uma coisa incrível, né? Uma coisa que traz pra gente, foi até o nosso assunto da live da semana passada aqui, traz pra gente uma conexão com o divino, uma conexão com a nossa mediunidade, com a nossa intuição, uma coisa realmente que não, né? A gente até falou sobre isso também, é difícil explicar, porque o Theta Healing ele é muito vivenciado, ele é para ser experienciado. E muito bem-vindo tanto para uma formação terapêutica, para que você vá trabalhar com essa técnica profissionalmente, mas extremamente bem-vindo também para nosso autoconhecimento. É uma coisa que nos aproxima muito de nós mesmos, né? E daquelas nossas camadas mais sagradas, mais profundas, o que algumas pessoas chamam de essência, né? Exato. A Fernanda Matera, que acabou de entrar aqui com a gente, é a nossa instrutora de Theta Healing aqui do Instituto Cosme. E ela está chegando no mês de outubro para começar um trabalho que a gente está programando há muito tempo, que a gente está criando há muito tempo, de trazer tudo isso para cá. Fernanda viaja pelo mundo, né? Ela não para muito quieta, ela é de São Paulo, né, Fê? Sim. Mas ela não fica em São Paulo, ela viaja Eu muito. brinco que o meu endereço de correspondência é São Paulo, porque eu quase não fico mesmo em São Paulo. Sempre estou viajando, seja para ensinar os cursos de Theta, ou seja para fazer a tradução, né? Eu sou uma das tradutoras da técnica, então todos os manuais, quando você vai fazer curso de instrutor, geralmente você vai me encontrar por aí. Exato. E a Fernanda, então, ela tem essa proximidade toda com a técnica, como tradutora, ela está sempre presente. Então, a gente até vai trazer numa próxima live, e foi inclusive sugestão da Fernanda, a gente trazer as atualizações também do Theta Healing. Então, para as pessoas que já trabalham com essa técnica como terapeutas, ou pessoas que usam no seu próprio dia a dia para o próprio benefício, né, para benefício próprio, ou instrutores também com essa técnica, né? A Fernanda traz todas essas atualizações sempre, que é uma técnica viva, né? A criadora da técnica está viva, então tem sempre essas atualizações. E sempre tem curso novo também, que nem eu tô aqui em Montana, né, que é onde é a sede, justamente porque ela acabou de lançar um curso novo aqui. Então, isso, que é o Planos da Existência 2, não é isso? Exato. Inclusive, dando um spoilerzinho já para vocês, o nosso Planos da Existência 1 vai acontecer aqui provavelmente em janeiro. A gente está com essa agenda feita nos ajustezinhos assim finais, né? Não sei se você viu, Fê, mas sua passagem também já está emitida, né? Eu vi. Exato, então é isso, gente, é uma coisa que a gente está desenvolvendo há um tempão e chegou a hora de trazer isso para essa realidade, né? E aí a gente formalizando essa agenda e fazendo essas providências que são, digamos, terrenos, né? Que são práticas, é a forma que a gente já vai trazendo isso, que a gente já está criando há muito tempo em vibração, a gente já vai trazendo isso para a realidade, né, Fê? Que o Theta Healing, eu estava justamente pensando sobre isso, né? O quanto a gente não conversou sobre isso e agora tá real a coisa, né? Exato, chegou chegou o momento de materializar isso, que na linguagem do Theta Healing a gente diria manifestar isso, né? Exato. Então, aproveitando, Fê, que essa palavra se apresentou aqui, né, pra gente agora, conta aqui pra gente, para as pessoas que estão vendo agora com a gente ou que podem ver depois, o que é a manifestação para o Theta Healing, assim, que conceito é esse, né, segundo a Vianna Stibal?
Então ela gosta. E é engraçado, porque também é uma coisa que a gente estava conversando ontem, que eu estava conversando com ela ontem. E a palavra manifestação ficou famosa por conta do Theta Healing. Porque até então só tinha a lei da atração, o segredo e tudo mais, né? E aí, como os Theta Healers começaram a falar muito vamos manifestar, a palavra acabou ficando famosa e todo mundo acaba usando a palavra manifestação sem saber que partiu do Theta Healing, né? E manifestação é você, né? Pedir para o universo, para o Criador, que a gente acredita, né, no Criador de tudo que é essa força da vida dentro do Theta Healing, que é essa força maior, aí é o nome que você quiser dar, dentro do Theta Healing a gente dá o nome de Criador. É você pedir essa ajuda para o universo, para o Criador, para trazer as coisas que você deseja para sua vida. E aí tem o passo a passo que ela ensina, né, dentro de um curso específico chamado Manifestação e Abundância, como você fazer isso, né? E aí o que a maioria das pessoas sabe, faz uma lista, né, e pede, né, para o universo te ajudar a trazer aquilo. Mas tem umas outras coisas dentro disso que a gente aprende no curso de Manifestação e Abundância. Exato. E é interessante ver, porque eu já tinha estudado aquelas formas que a programação neurolinguística ensina pra gente de visualização, né? E tem várias técnicas que o próprio segredo fala e tudo, de como que você visualiza, mentaliza, visualiza e fica trabalhando aquilo para trazer isso para essa realidade. E como que o Theta Healing conversa com isso, mas como que tem algo mais profundo um pouco. Profundo. Essa é a minha visão, tá? Eu posso estar errada também, mas vamos lá. A minha visão é justamente essa. Você faz aquela parte que o segredo fala de escrever, de deixar ali visível. E você também faz a parte de visualizar, igual, né, a programação neurolinguística fala. Mas a gente visualiza com sentimento, como se você já tivesse aquilo na sua vida. Isso, é muito lindo isso, é muito lindo. E a gente aprende isso, já uma degustação disso, já a fazer isso lá no primeiro curso. No primeiro curso, exatamente. Então, por isso que é tão transformador, é um curso muito completo. Eu falo que a Vaiana, quando ela montou, estruturou esse DNA básico, ela foi muito sábia, né? Então, vou te falar que quando eu comecei o Theta Healing, né, há uns 8 anos atrás, não existia DNA básico, avançado e DIG, né? Era o DNA 1 e 2. E eles uma parte do avançado era uma parte do DNA básico hoje, né? Que é o DNA 1. E aí o DIG era o que era dentro do DNA avançado. E aí ela acabou dividindo. E aí é onde ela incluiu a manifestação, né? No curso de DNA básico, quando eu virei instrutora, né? Fiz meu primeiro curso de instrutora. Então teve muitas atualizações na técnica também. Eu acho muito engraçado isso, porque quando eu estudei eu falei assim, nossa, isso aqui não existia no meu curso, agora existe e eu ensino, sabe? Pois é, e é interessante ver assim, como que isso muda tudo, né? Muda a gente, muda a forma da gente se posicionar dentro da nossa própria vida, em todos os aspectos de relacionamento, de aspectos profissionais, aspectos financeiros. Muda tudo completamente. Como que traz uma leveza, traz uma consciência para tudo isso de forma muito rápida, porque é um curso de um final de semana muito, muito transformador. E como que a Vaiana, através dessa técnica linda que ela trouxe, né? Como que ela está trazendo uma mudança para o nosso planeta, né? Como que a gente se colocando a serviço dessa técnica, mesmo que seja para nos transformar, né, a nós mesmos, né, mesmo que você não escolha trabalhar com isso profissionalmente, como que você mudar você mesmo rumo a essa expansão, a essa conexão, como que isso já é de grande contribuição para o mundo que a gente vive hoje, né? E é muito engraçado, porque conversando com ela ontem, ela falou exatamente disso também. Como também as levas de alunos foram mudando dentro do Theta Healing, né? Quando ela disse que quando ela começou tinha muitos alunos que queriam trabalhar muito em si mesmos, mas não queriam mudar o mundo, né? E aí ela falou que depois de um tempo começou as pessoas que querem mudar o mundo, mas esquecem de si. E hoje ela fala que ela traz muitos alunos com isso equilibrado, que querem mudar o mundo, mas também querem mudar a si mesmo e o ambiente onde eles moram, né? A família e tudo mais. Então é muito legal ver essa percepção também, né? De que sim, a gente quer mudar o mundo, mas também vai mudando a forma de mudar o mundo, né?
Isso, e a gente já passou até por uma vivência juntas, né, Fê, exatamente sobre esse assunto. Não tem como a gente mudar o mundo sem transformar primeiro a nós mesmos, né? Porque a gente não muda o outro. O nosso poder está na nossa autotransformação. Então, e isso é uma das coisas que eu mais acredito do Theta Healing, e por isso que eu escolho o Theta Healing. Eu acho que a Vaiana é o exemplo, né, de que você pode se mudar. E ela é o exemplo de que ela é gente como a gente. Ela faz questão de falar, ainda tem as minhas questões para trabalhar. Esses dias ela tava brincando, eu sou teimosa sim, eu quero estar certo o tempo todo sim, e tá tudo certo, sabe? Então a gente perceber que tudo bem, tá tudo certo, faz parte da humanidade, você cometer seus erros, suas gafes do mesmo jeito, né? E trazer essa amorosidade para isso. Não é sobre você pintar uma vida perfeita e chegar nela. Não é sobre isso. É sobre você se autodescobrir. É sobre você descobrir um lugar seu tão íntimo, tão profundo, tão sagrado, que aí você pensa, poxa, agora sim eu me conheci verdadeiramente. Agora eu sinto que quem sou eu? Agora eu consigo conviver comigo. E aí eu começo a me colocar no mundo de uma outra maneira. Né? A partir de você começa a olhar o mundo também de uma outra maneira. Eu percebo muito, né, que as pessoas falam assim, esse mundo é cruel, ou as pessoas são cruéis. E aí você começa a olhar que dentro do que você vê crueldade, tem amorosidade também. Porque você começa a entender a história de vida da pessoa. Poxa, ela tá assim, ressabiada comigo, ou ela não confia muito em mim, porque, cara, muitas vezes ela foi enganada, foi traída. Então o Theta Healing traz essa visão amorosa e traz essas coisas que tá por trás da maneira da pessoa agir com amorosidade. Sem julgar o certo ou o errado. É você descobrir em você um respeito muito grande pela dor do outro, né? E sem julgar, assim, que a pessoa tá brava comigo, brigou comigo. Calma, ela brigou com o marido, ela tá descontando em mim, faz parte do ser humano ser assim. Deixa eu acolher ela, deixa eu perguntar se ela quer alguma ajuda. Então, pra mim o Theta Healing traz isso, essa coisa do tipo, estou aqui pra você. Né? E assim, eu sei que tá difícil, mas calma, vamos resolver. Vai melhorar, vai dar tudo certo. Vamos encontrar de onde vem isso, né? Que tá te trabalhando, que tá te impedindo de ser o seu melhor, né? Exato. E essa questão da dor do outro, que o Theta Healing traz isso muito claro, né? Através dessa energia amorosa, a gente falou isso também na outra live, que tudo acontece a partir do 7º plano, do puro amor incondicional da energia criadora. Essa energia que é puro amor incondicional, ela, a partir do momento que a gente acessa essa energia, ela transforma tudo isso, né? É muito aquela energia, aí, né, Fê, me corrija se não foi isso, porque talvez não é a denominação correta para usar para essa técnica, mas é muito da consciência crística, né, que é o amor. Nossa, que engraçado que ela falou muito ontem sobre isso, né, no Plano da Existência 2. Ela ontem spoiler de curso, né? E ela falou muito disso. A gente estava falando sobre os mestres, né? Os mestres ascensos e tal. Então, quando você vira um mestre ascenso, você tem o direito a criar o seu universo, né? Segundo o Theta Healing. E aí ela estava falando que o planeta Terra é a consciência crística, é o DNA crístico. Então, de alguma forma, a gente veio aqui para aprender a consciência crística. E aí ela falou assim, e a consciência crística é do amor, é da verdade, é do apoio. Porque Cristo se sacrificou por nós. E uma coisa que tá me vindo aqui, né, gente, que a gente aprende muito isso no Theta Healing também, segue a intuição. Então, hoje estou aqui ao vivo falando, né, aqui seguindo a intuição. Isso a gente vem com o treino, né, com o exercício. Veio para mim assim, agora, não medo, né, a consciência crística é o não medo. É o extremo a coragem e a bravura. A bravura. Então aquilo que a gente ouve muito falar aqui nessa realidade, né? Sobre o que é a fé. Primeiro você dá o passo primeiro e Deus coloca o chão depois, não é isso? Então, eu vou denunciar a idade aqui, né? Tipo Indiana Jones, num dos filmes dele, né? Ele tá numa caverna, ele tem que passar pro outro lado da caverna e não tem ponte, só que ele sabe que existe a ponte. E aí ele tem que pôr o passo primeiro pra ponte aparecer. Eu falo que é a mesma coisa com a fé. Você tem que dar o primeiro passo, a ponte aparece e vai.
Isso. E veio muito claro aqui para mim, a gente falando sobre essa consciência crítica, essa expressão, o não medo, né? E é onde a gente cai também muito nesse universo das terapias, né? O meu trabalho com as mandalas, ele fala muito sobre isso. Quem me acompanha já sabe que eu fico repetindo isso, porque para mim é a forma mais didática de explicar isso é a busca por equilibrar essas polaridades. Então, o amor e o medo é como se fossem opostos mesmo, mas uma coisa está em ligação com a outra, é o equilíbrio disso. Porque para a gente estar nesse planeta, nesse mundo, a gente também precisa de um pouquinho do medo, que ele vai deixar a gente... Exato, porque ele é um instinto de sobrevivência. Exato, é o que a Baiana fala, você vai ver um animal no meio de uma floresta, é o que vai fazer você fugir. É o instinto do medo que vai fazer você fugir e se proteger. É o que faz, por exemplo, uma mãe ver o filho sendo maltratado, ir lá e tomar as dores e defender o filho. É o instinto do medo. Instinto. Você sabe, né, gente? Eu tenho 3 filhos. Aí a gente fica igual uma galinha, assim, com os pintinhos debaixo da asa, entendeu? Não mexe, não. Exato. Então, isso realmente tem sentido. Você sabe que a gente, quando fica grávida, por que muita grávida enjoa, né? Porque, sem querer desviar do nosso assunto, quando sente o cheiro, os cheiros ficam tão fortes, porque a mulher grávida ela fica com o olfato tão desenvolvido que tudo dá enjoo ali, né? Claro que tem outros fatores também que trazem enjoo, mas eu me lembro quando eu estava grávida das meninas, então, que são gêmeas, né? Parece que esses instintos eles estavam multiplicados. Então, assim, você sente o cheiro longe de tudo. Então, a nossa natureza é instintiva. É o instinto da sobrevivência através do cheiro. A gente, né? Feromônios. Vamos lá, todo mundo tem feromônios. Não são só os animais que têm. Então, a gente tem o nosso próprio cheiro, que muitas vezes a gente não percebe de forma consciente, mas tá lá. E quando a gente tá grávida, tá mais aguçado. Por quê? Porque você tá querendo, né, defender a sua crise e defender. Então fica mais aguçado isso. Essa questão do medo, em um determinada dose, né? Ela vai ser essa coisa para a gente se preservar aqui, para preservação. E esse é um dos segredos do Theta Healing. É você perceber que qual é o medo real. Ok, estou realmente sendo ameaçada aqui. E qual é o medo que é uma ilusão que você criou na sua cabeça e que não é real. E o digging, que é a técnica que a gente aprende dentro do Theta Healing, que é fazer as perguntas para achar a crença raiz, é justamente isso, você começar a perceber o que realmente é o medo real e qual que é o medo que você criou por alguma experiência traumática na sua vida e a gente tirar isso de você. E o medo é aquilo que faz a gente não fazer, né? O medo é aquilo que não nos deixa ir atrás do nosso sonho, nem ir atrás, né? Vamos reprogramar essa fala. Trabalhar para o nosso sonho, realizar o nosso sonho. Então, depende. A Vaiana fala que existem estágios para isso. Então, o primeiro é você não agir mesmo, né? Então, é onde você está sendo o coward, que ela fala, né? O covarde. Só que daí você vai começando a crescer, criar maturidade, criar experiências. Ou você vai lá e faz um digging e você começa a ganhar a coragem, que é você passar por cima do seu medo. Vou com medo mesmo. Né? É igual eu brinco falando português claro, não passa nem Wi-Fi, mas você vai, né? E aí chega uma hora que você começa a se trabalhar, seja vivendo, seja fazendo digging, né? E aí você tem a bravura, que é quando você não tem mais o medo. Então tudo na sua vida é o aprendizado da coisa. E aí quando você não tem mais o medo, tudo flui. E aí você vê que não tem mais aquele peso para fazer as coisas. As coisas ficam leves, porque você não está com medo de julgamento, você não está com medo de dar errado, você simplesmente vai seguindo uma intuição que vai te levando por aquele caminho. E aí a gente entra num outro território também, que a gente aprende tudo isso através dessa técnica, que é entender que aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente sonhava lá na nossa infância, tem muito a ver com o que a gente veio criar aqui, né? Com o motivo da gente ter vindo pra cá. E é bem o que ela fala, tudo é perfeito do jeito que é. Pode ficar mais perfeito? Pode, mas já é perfeito do jeito que é. E quantas pessoas não se lembram do sonho da infância, né? A gente vê muito isso atuando como terapeuta dentro do consultório. Quando você pergunta pro seu cliente qual que é o seu sonho de infância, a pessoa tem que pensar para te responder. Porque muitas vezes a pessoa nem se lembra. E aquilo ali te dá muitas dicas sobre qual é o seu caminho aqui,
né? Claro que a gente não tem só um propósito ali para nossa alma, né? A gente pode ter vários. Mas muitas vezes as pessoas adormecem aquele sonho ou guardam aquilo tão profundo que nem se lembram e vão buscar caminhos para agradar outras pessoas. Tudo inconscientemente, né, na tentativa de ser amado, naquela coisa, na busca por ser aceito, na busca por ser pertencente. Então as pessoas se desviam daquele sonho de infância, que é uma pista, uma dica, um motivo ali para você trazer o seu sonho para a Terra e realizar algo grandioso aqui, né? E vão se distraindo disso para agradar outras pessoas, para receber amor, ou porque buscaram um caminho que acreditam que aquele caminho vai dar mais dinheiro para ela, sendo que a energia da abundância e da prosperidade, ela não está desconectada do sonho da infância. De fazer o que você ama, e porque é uma consequência. Quando você está feliz, você atrai a abundância, né? É. E aquilo que você gosta de fazer, que você mais gosta de fazer, que você faz com mais facilidade, te deixa mais feliz. Exato. E aquilo que também você tem alguma inclinação, algum dom, algum talento, já é também uma pista ali, uma dica sobre o que você veio fazer aqui. Né? Aí como fazer, onde fazer, quando fazer, que inclusive são perguntas que a gente aprende a fazer no Theta Healing, né, Fê? Exato. Eu tô adorando essa live hoje, tá tudo muito fluido aqui pra mim. Então, eu acho muito, porque isso é o Theta Healing, ele traz fluidez, né? Uma das coisas que eu gosto de deixar muito claro, que é uma energia de amor. Então, eu falo assim, cara, se você vai fazer uma sessão de Theta Healing e tá sofrido, né? Lógico que traz um pouco de sofrimento, né? Porque a gente tá trabalhando num trauma. Mas tá muito doído, não é Theta Healing. Exato, porque não é assim. A gente ele falou não é sobre isso assim. também na outra live. Não é você ficar perguntando, eu brinco, curiando a vida da pessoa. É você trazer o que tem que ser trazido ali, né? Se eu falei o português certo, porque eu não sei mais. Tô com a minha cabeça meio inglês, meio português já. E aí, é você trazer isso, né? E olhar para o que realmente precisa ser trabalhado. Não é você ficar sabendo, ai, como é que é? Me conta aí a história. Não. Exato, e foi justamente o que a gente deu ênfase, né, na nossa live da semana passada. Como que essa energia tão amorosa, ela prepara tudo para que você possa olhar para aquela questão ali que está profunda, ou que você tem medo de olhar, e que quando você faz a sua escolha de olhar para aquilo, e essa energia amorosa, ela prepara tudo de uma maneira tão maravilhosa que quando você olha para aquilo não dói igual a gente pensa que vai doer, né? E por mais que você se emocione, aquilo realmente muitas vezes transborda, né? Porque a gente muitas vezes o choro é de alívio, é de liberação, não é o choro do sofrimento. Exato, faz toda a diferença. E essa energia do amor incondicional, que eu só experienciei isso dessa maneira através do Theta Healing, nada outras técnicas, vivências e tudo maluco que eu já fiz e já experimentei na minha vida desde lá dos meus 19 anos de idade, nessa busca, né, por essa conexão. Nada é igual a essa energia que a gente experiencia no Theta Healing, porque é a própria energia criadora. É o puro amor incondicional. E eu sempre falo, eu falo assim, quando você vai fazer uma sessão, eu falo assim, ó, isso é uma sessão de leitura, né, que é também uma das técnicas que a gente aprende dentro do Theta Healing, uma das ferramentas. Eu sempre falo pra pessoa, anota o que você quer perguntar, porque a hora que você chegar na sessão e você fizer a meditação do Theta, você vai esquecer as perguntas da sua cabeça, porque você fica tão assim, tipo, uau, tô numa super vibe, tal, que você não vai lembrar. Exato, você fica numa, assim, que você não quer sair daquele estado. E o mais maravilhoso disso é que você vai trazendo esse estado para sua vida, né? Porque no início a gente faz a meditação toda e aí a gente vai e fica pensando em como entrar em Theta, em como fazer isso. Depois, aquilo já é parte de você pensou e foi. Né? Então você vai oscilando entre o beta e o teta, né? Entre a onda cerebral beta e a teta, que a gente aprende isso também lá, já no DNA básico. A gente vai oscilando nisso várias vezes ao dia. Né? A gente está aqui agora falando nessa onda mais acelerada que é beta. Mas rapidinho aqui, você quer consultar a energia criadora para alguma coisa? Peraí. Tá. Sim, e aí você aprende a meditação e você aprende que você pode começar seu dia fazendo a meditação e que seu dia até vai passar mais tranquilo, mais leve, e todas as possíveis coisas ruins que poderiam acontecer no seu dia simplesmente porque você fez essa meditação diminui grande a probabilidade de acontecer.
Isso, você já começa o dia nessa frequência, né? Nessa frequência mais elevada. E aí, quando acontece alguma coisa que provavelmente você sairia também do sério, ou te traria uma coisa assim, você fica mais leve. Ai, tá bom, vamos resolver, tá tudo certo. Tá acontecendo hoje que a gente tá numa telepatia aqui, né? Eu penso uma coisa, você tá falando. Você pensa, eu tô falando. Tá incrível, eu tô adorando isso. A gente tem mesmo, né, Fê? Essa conexão é muito bacana. Eu adoro isso. É uma coisa muito... Eu fico muito à vontade, né? Assim, muita confiança que a gente tem ao longo desse relacionamento que a gente foi construindo também. E essa conexão dentro do Theta Healing chama-se família de alma. São essas pessoas que você tem essa conexão que parece que é seu irmão ou sua irmã e que nasceu de outra mãe. Que tem essa transmissão de pensamento, que tem essa amizade gostosa, né? E essa frequência, né, que o Theta Healing traz, é uma coisa que transborda. A gente chega em alguns momentos, a gente pode chegar em alguns estados que você chega ali, a beleza daquela frequência, né? Não é uma coisa que tem cor e forma, é uma coisa que você experiencia em todas as suas células, em todas as suas moléculas. Você entra em contato com uma frequência tão alta, que parece que você fica com suas células, com suas moléculas dormentes. É difícil explicar. Né? É uma coisa que eu penso assim, que existem vários caminhos que pessoas buscam isso, mas no Theta Healing é tão instantâneo, porque você aprende a fazer, você traz isso pro seu dia a dia, e você simplesmente se coloca nesse estado a hora que você quiser. E eu acho que é mais do que isso, né? É você perceber que, ok, não é só as pessoas, né, das médiuns que podem fazer, você como um ser normal também consegue fazer. Porque a técnica ensina você também a desenvolver sua intuição. E poder ser esse médium que todo mundo fala, ou canalizador, cada um dá um nome diferente, né? Então a técnica mostra que você já faz isso naturalmente, às vezes, e você nem percebe, ou te ensina como você trazer isso para sua vida também. Isso é muito lindo mesmo, porque a gente pensa que os médios são aquelas pessoas que trabalham para isso, ou pessoas que têm um dom diferente. E aí no Theta Healing a gente aprende que todos temos essa mediunidade, que todos temos isso. É uma questão de desenvolver esses sentidos, né? E o Theta Healing dá o caminho. Eu sempre falo que você já sabe, quando vem aquela vozinha ou aquela coisa na sua cabeça do tipo, não vai dar certo, você insiste, vai lá e dá errado mesmo. É isso. Exato. E no Theta Healing você começa a aprender a fazer isso, né? Controlar isso e trazer isso de uma forma para usar a seu favor. Você percebe que é disponível para todos, que todos temos, e a gente só talvez não já nasce com tudo isso aflorado por uma questão até de desenvolvimento ali nosso, né? Do estágio de a Havaiana tem uma teoria que a gente já nasce com isso, né? E aí, ao longo do nosso crescimento, nossos pais vão falando que isso é besteira, que é amigo imaginário, que é isso, que é aquilo outro, e a gente fecha essa intuição. E aí, depois a gente vai pro Theta Healing para voltar a recuperar ela. Exato, para abrir tudo isso, limpar todas essas crenças para que isso comece a aflorar novamente, né? Então a gente começa a usar muito o nosso chakra do terceiro olho, o nosso chakra da coroa, inclusive tudo acontece, né, através dessa glândula pineal aqui, né? Então, para quem não sabe, a gente tem aqui na glândula pineal um DNA matriz, e é ali que tá tudo que favorece essa conexão com o divino. Inclusive, a gente ativa esse DNA matriz no DNA básico. Exato. O que é maravilhoso. Por isso que a gente sai do DNA básico assim, nossa, como que eu vivia sem isso antes? Nossa, por que eu não fui fazer esse curso de Theta Healing antes? Por que eu não conhecia esse Theta Healing antes? Né? Eu conheci o Theta Healing depois em torno dos 40 anos de idade, né? Tem pessoas que com 20 já estão aí. Então, que maravilha, né? As pessoas poderem ter acesso a essa técnica, né? E desenvolver isso quanto antes, né? Eu vejo assim, é um caminho que eu penso nos meus filhos, que eu, né? Claro que a escolha deles, o livre-arbítrio deles, mas como eles convivem com tudo isso, imagina que maravilha essas crianças poderem crescer sabendo que tudo isso é possível, né? Sabendo que sabendo que não é tão difícil assim, igual essa realidade fala, né? E que pode ser mais leve. Isso. Leveza é uma palavra-chave dentro do Theta Healing, né? Se a gente fosse falar 3 palavras, vai, Fê? Eu diria leveza, amor
Amor. E eu acho que gratidão, porque ela trabalha muito com isso, sabe? Tipo, seja grato. Quanto mais grato também, sabe? E eu tava falando justamente isso para uma aluna ontem, né? Que ela tá fazendo a classe comigo. Eu tava falando assim, o que eu mais admiro na Havaiana é esse dom da gratidão, dela olhar nos seus olhos e falar assim, grato, olhando nos seus olhos. Não importa se você é o faxineiro ou se você é o presidente de uma empresa, ela trata igual. Sabe? E isso é uma das coisas que eu mais admiro, assim, sabe? Do tipo, cara, você consegue ver nos olhos dela a gratidão. E o que me encanta na Havaiana é a autenticidade dela, assim, como que ela tá nesse mundo, ela tem consciência de toda a obra que ela tá fazendo, né, do legado que ela tá criando, né, da transformação. E eu penso o quanto ela sofreu também para chegar, porque eu falo assim, hoje a gente tá na era que tudo é terapia holística, tudo é terapias alternativas e tudo mais, hoje tá famoso, né, todo mundo pode falar abertamente, não tem preconceito, mas e quando ela começou? Mas ainda é uma real admiração. A pessoa tá lá realmente defendendo o que ela acredita, não importa o quê. E aí a consequência é o boom que tá o Theta Healing hoje. É claro que quando ela começou, os desafios com as terapias holísticas eram maiores. Porque hoje a gente tem terapias holísticas sendo utilizadas, sendo reconhecidas e utilizadas no SUS, né? A gente tem hoje em audiências, né, em situações jurídicas, a gente tem a constelação familiar, então a gente já tem uma mente coletiva um pouco mais aberta para essas coisas. Mas ainda assim, eu acho que é muito longe ainda do que a gente gostaria. Sim, mas eu vejo ela como uma precursora, porque se ela, ou por exemplo, igual o Access também, o Gary, que eles começaram mais ou menos na mesma época, se não fosse por eles também, não teria mudado essa consciência do planeta. Isso que eu vejo o pioneirismo ali na coisa, sabe, que eu falo. E é comprovar, né, primeiro através da própria história, do próprio testemunho, e depois o testemunho de várias pessoas, a história de várias pessoas sendo transformadas, né. A Havaiana, ela realmente curou um câncer nela. E quantas pessoas já não se curaram através do Theta Healing? E não é só isso, né? Eu falo assim, e o legal é, eu gosto de trazer, né? Não sei se é todos os instrutores que trazem, mas eu gosto de trazer a história por trás de cada exercício. Porque cada exercício, quando ela canalizou o exercício, é porque estava acontecendo alguma coisa na vida dela, ou com algum cliente dela, e veio aquilo. Ela, nossa, que interessante, vou incluir no curso. Então, muitas das coisas foi ela vivenciando aquilo. E a Fernanda conhece cada uma dessas histórias, porque quantas vezes você já traduziu um mesmo curso de Theta Healing, né, Fê? Além de ter feito o seu de praticante, fez o seu de instrutor e ficou ali traduzindo de novo o mesmo curso. Então, isso que eu acho incrível, né? Essa experiência dentro desse universo do Theta Healing. Não só a pessoa da Fernanda, né, a pessoa que ela não só por todas as outras formações profissionais que ela tem, mas a pessoa que ela vem se tornando a cada dia, né? Se trabalhando o dia inteiro, todo o tempo, sabe? Então, como nesse nosso tempo de relacionamento a gente vê essa expansão acontecendo, né? Eu acho que ela vê a minha expansão muito mais visível, talvez, do que eu vejo a dela, porque ela já vinha muito expandida quando a gente se conheceu. Mas, enfim, a gente estava falando sobre a manifestação, né? E uma coisa eu queria contar. No Réveillon de 2019 para 2020, a Havaiana fez uma chamada, assim, quem quisesse participar. E eu participei. E foi uma ela live. Faz todo ano, né? Que é o fechamento do ano, manifeste o seu próximo ano. Ela faz todo ano essa chamada. Isso. E eu fiz de 2019 para 2020. E aí eu fiz tudo que ela orientou, né? A gente escreve ali o que você quer manifestar na sua vida e tal. Isso a gente aprende também lá no curso Manifestação e Abundância. Mas nessa chamada que ela fez de final de ano, ela deu uma orientação bem específica para a virada do ano e tal. E eu fui fazendo, né? Fui investigando em mim quais eram as coisas que eu gostaria de manifestar, que eu estava escolhendo manifestar na minha vida. E aí, fiz no caderno, fiz exatamente como ela falou, e eu me mudei recentemente, eu mudei de casa, né, em abril. E aí, na mudança, eu achei isso. E aí, eu fui ler isso.
E foi muito impressionante, porque tudo que eu coloquei ali se realizou, né? Mas o que é essa mágica, né? É você co-criando a sua realidade. Então não é escrever só no papel, né? Escrever ali faz parte de você ter a consciência do que você quer criar. Né, faz parte de você criar uma consciência do que você está criando, do que você está trazendo. Porque muitas vezes as pessoas não param para refletir, elas vão vivendo um dia após o outro, pagando as contas, aí já chegam os próximos boletos, né, e fazendo as reuniões, e muitas vezes indo em eventos sociais, e fazendo coisas que não querem fazer, sem questionar, se relacionando com pessoas que não agregam, que não estão vibrando na frequência. Então, tem uma conexão falhando aqui, eu não sei se é a minha da Fê, acho que voltou. Então, que a maior beleza para mim da manifestação é isso. Por isso que eu sempre, as pessoas me perguntam, eu falo que o Theta Healing é como autoconhecimento, seja você com você mesmo, ou seja, você trazendo para o seu cliente também. Como autoconhecimento é chocante, porque ele é todo feitinho. A Havaiana é tão maravilhosa, ele é todo feitinho para que você se perceba e para que você oriente também o seu cliente a se perceber, né? Então é essa clareza, essa consciência que o Theta Healing traz. E aí, por isso que você manifesta. E esse é o segredo de uma boa sessão de Theta Healing, né? O segredo... Para mim, agarrou aqui um pouquinho a conexão da Fê. Deixa eu ver se é a minha ou se é a dela. Parece que a minha tá ok. Acho que a da conexão da Fê tá falhando um pouquinho. Vamos ver se ela volta. Incrível. Eu acho que foi eu ou a Renata? Voltou? Estamos. Sim. Então tá. Que deu uma falhada aqui pra mim, eu falei, não sei se sou eu, se é você. Eu também não sei se foi a minha conexão ou a sua, mas o importante é que nós voltamos, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu tava falando que o segredo de uma boa sessão é justamente isso, é você trazer as perguntas certas pra pessoa se autoconhecer e poder fazer esse clique. Porque se você entrega a resposta, não é a mesma coisa. Isso. São os insights, né? O que são os insights? O insight é você encontrar o ponto da dor. Porque a hora que você encontrar o ponto da dor, bem orientada, né? Aquilo some. A dor simplesmente, desaparece, né? Então, isso é o significado do insight. E o Theta Healing, ele te leva nesse ponto da dor de forma amorosa e leve, né? E seja você trabalhando com você mesmo ou você numa sessão. E uma coisa legal também para quem se torna um Theta Healer é poder fazer essas trocas, né? A gente, quando sai do DNA básico, a gente faz muitas essas trocas com as pessoas do nosso grupo ali, a gente vai praticando, né? Isso é muito bacana. Quando eu saí do DNA básico, eu não podia ver ninguém, que eu falava assim, vem cá, deixa eu fazer uma leitura intuitiva. Né? Porque é realmente maravilhoso. Você quer compartilhar aquilo, você quer também praticar e exercitar aquilo. Você fala, nossa, como assim que eu sempre fui capaz de fazer tudo isso e nunca soube que eu era, né? É muito incrível. É, bem isso mesmo. E eu acho que essa é a beleza também do Theta Healing, de trazer essa amorosidade. Isso, e também essa coisa de você ser capaz de fazer algo, né, que você não sabia que você era. E aí, isso, que era até uma coisa que a gente tinha meio que conversado para trazer para essa live hoje. Aquilo de, às vezes, no sentido profissional, no sentido de uma carreira, a pessoa às vezes não segue um caminho porque não se acha capaz de fazer alguma coisa, né? Então, eu, por exemplo, no meu trabalho com as mandalas, as pessoas às vezes falam, nossa, mas eu não sei desenhar, mas eu não consigo, nunca vou conseguir fazer isso. Verdade, né? Então, assim, quais são as crenças que vão sustentando essa incapacidade, né? Então, a gente vai tirando... E não é só isso, vamos lá. Você aprendeu a andar andando, você aprendeu sua profissão estudando. Então, é a mesma coisa com o Theta Healing, né? Você vai aprender fazendo, né? Ou você vai aprender a ser terapeuta sendo terapeuta.
né? Então a gente coloca aquelas coisas no nosso dia a dia que a gente não está pronto, parado, mas é a prática também que vai trazer, né? O quanto você está pronto para aquilo. Isso é uma coisa que a Vânia tem falado muito, assim. Não importa se você faz trabalho de crença, se você faz download, se você não coloca aquilo em prática, vai voltar ao padrão que era antigo. Isso. E aí é onde todo mundo fala que a técnica não funciona. Mas vai funcionar se você vai em prática. Exato, a mesma coisa que você vai lá, faz sua matrícula na academia e não vai. Aí não vai funcionar. Né? Exato. Ou você vem, faz o curso, exato, entende tudo, aprende, certifica, mas não coloca em prática, né? Então, realmente... Aí vem o esquecimento, ou você fica com medo, né? É aquela coisa, você tem que fazer. Você só vai saber se vai dar certo e se não vai dar fazendo. E assim, você já sai do curso, né? A gente sai do curso pronto para... incorporar mesmo o Theta Healing no nosso dia a dia. Né? Um bom curso de DNA básico bem dado, você sai pronto para incorporar, para fazer aquilo, trazer mesmo para todos os momentos do seu dia, para tudo, para aquilo virar uma parte da sua vida, para virar uma parte de você. Tanto que você já sai sendo apto a atender, se você quiser, do DNA básico. Você sai fazendo leitura, você sai conversando com anjos da guarda das pessoas, você sai fazendo digging de medo. Então você já sai com pelo menos 3 coisas que você já pode oferecer para as pessoas ou para si mesmo. Isso. E aí, essa transformação em nós, né? Ela é tão intensa, ela é tão uma coisa transbordante que começa a transformar o ambiente ao nosso redor. Então a gente já falou um pouquinho hoje, né, sobre que a gente não muda o outro. Mas se você está num ambiente que você gostaria de mudar, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, né, qualquer ambiente que você esteja, que você gostaria de mudar, essa transformação no seu poder é por dentro, é de dentro para fora, porque aí você vai mudando, exato, você vai elevando a sua frequência de tal maneira que tudo à sua volta, essas ondas, elas vão emanando e isso vai atingindo as outras pessoas e as pessoas começam a falar assim, opa, o que aconteceu com você? Você foi diferente. Você vira o agente da mudança sendo o exemplo, porque você mudou na sua vida, as pessoas vão começar a perceber e vão querer disso. E aí 2 coisas acontecem. Você começa a trazer essas ondas, essas frequências diferentes do papel anterior que você vibrava. E aí as pessoas começam a ver, opa, o que está acontecendo aqui está diferente. E começam a se aproximar mais e ter mais afinidade com essa frequência. Ou pessoas também podem ir se afastando. E você mesmo vai percebendo que você não está compatível mais com determinadas pessoas, né? Então, você começa a ter mais consciência de pessoas que você quer estar perto, que você quer conviver, que você percebe. Então, é uma frase que eu aprendi em uma outra técnica, mas o seu mundo muda quando você muda, né? Então, como você quer mudança se você não é a pessoa que está mudando? Exatamente. Então, a mudança tem que partir de você. Toda transformação ela é de dentro para fora. E se a gente quer mudar esse ambiente, se a gente quer mudar o nosso planeta, né? Onde é que começa isso? Porque tudo bem, a gente vai separar o lixo, né? Beleza. Mas e a frequência? E a frequência vibracional? Então, como é que eu posso contribuir para melhorar a frequência do nosso planeta, se não elevando minha própria frequência, né? Se não trabalhando as minhas próprias questões primeiro. E aí depois chega num ponto que você consegue orientar pessoas para que elas elevem suas próprias frequências também. Que aí já é o papel do terapeuta. Então o Theta Healing é lindo que ele dá esses caminhos para quem quer seguir profissionalmente e para quem quer também se trabalhar, aprender a elevar sua própria frequência. A gente aprendeu a fazer a limpeza energética, né, Fê, no DNA básico. Então a gente faz a limpeza energética no nosso próprio campo. Antes de conhecer o Theta Healing, eu fazia a minha limpeza energética com cristais, né? Eu atendia as pessoas com os cristais, que é o que a gente chama de cristaloterapia.
Então tem todo um processo onde a pessoa fica deitada, tem os cristais certos para você posicionar nos lugares certos, para que você dê essa limpeza, para você equilibrar esses chakras, para você deixar aquela aura mais, né, mais clara, para você meio que fechar os buracos que ficam no campo energético, que é por onde os ataques psíquicos entram. No Theta Healing, a gente vai em teta, a gente faz essa limpeza, a gente alinha esses chakras, né? Então é uma técnica muito completa para que você tenha um caminho para manter uma alta frequência vibracional. Você aprende a manter a sua frequência, né? E você sente, você desenvolve os sentidos para que quando você pisa num lugar, você percebe que a frequência está diferente, né? E aí você tem a opção de transmutar. Você aprende como mudar essa frequência também, né? E você aprende a mudar essa energia também. E você ser o agente de mudança. E você não ficar só reclamando ou só olhando ali para aquele coisa assim, ai, mas a energia tá pesada, vou embora. E não, você começa a ser o agente de mudança da energia daquele lugar também. Você, de uma forma simples, transmuta aquela frequência, né? Porque você aprende a enviar um amor incondicional, você aprende a fazer essa limpeza energética. Então, é uma coisa que várias outras técnicas que, né, que a gente já vinha estudando, já vinha trabalhando e tudo, você chega no Theta Healing, isso tudo tá ali dentro. Isso é tudo muito completo ali dentro, né? Exato. E tanto que tem gente que fala que ela pegou coisas de outras técnicas, é porque é tão completo que parece mesmo se você estudou outras coisas primeiro. Mas se você for pegar pela data, Theta Healing veio primeiro. E o que acontece ali também é que todas essas técnicas holísticas, né, ou muitas delas, é uma busca por essa expansão. E é uma busca por manter essa frequência elevada, por manter esse campo vibracional elevado, para que você conecte com frequências mais elevadas, menos densas, e com isso você expande, né? Então a gente está falando dos chakras superiores, né? As frequências mais densas são energias que ficam mais presas que as terrenas. Seria mais ou menos isso, né, Fê? Então, à medida que você vai expandindo, você vai elevando. Também, mas é também assim, a informação tá lá para todo mundo, né? É uma coisa que eu gosto muito que a Vaiana fala, a informação tá no mundo. Quem escolhe pegar a informação é que vai usar. Por isso que muitas coisas que do Theta Healing parecem de outras técnicas também. Por quê? Porque a informação tá lá para todo mundo e cada um interpretou do seu jeito. Isso. E para algumas técnicas tem toda uma forma de fazer aquilo, como eu dei o exemplo dos cristais, é maravilhoso, né? Eu ainda tenho todos esses cristais. Opa! Desculpa, minha filha estava aqui, peraí um minutinho. É a outra Fê, gente, minha filha que tá aqui. Então, tem formas diferentes da gente fazer isso, né? E com técnicas diferentes e tal. Mas o Theta Healing é muito instantâneo. Então, a gente tem um exercício com os cristais também que a gente aprende em um dos cursos, que é o Criança Arco-Íris, né? Que é o cristal layout. E no animais e no planos de existência também tem esse mesmo exercício. Pois é. Então, assim, é muito abrangente, né? O Theta Healing é muito completo. A gente já no DNA básico, a gente já aprende a fazer muitas coisas, já te dá milhões de formas de trabalhar você mesmo, de trabalhar o seu cliente, né? De começar a trazer toda essa transformação verdadeiramente para sua vida. E para quem quer se aprofundar, tem caminhos ali para serem seguidos dentro da técnica, né? Muitas e muitas opções de cursos. Tem os eletivos também, né? Exato. E eu sempre sugiro para a pessoa, faça os 3 primeiros, né? Básico, avançado e digging. E depois escolha se o Theta Healing é para você ou não. E aí escolha também as áreas de especializações que são os outros cursos de Theta Healing. Porque você, só pelo DNA básico, você só vai ver um pedacinho da técnica, 2% da técnica, assim. Então, primeiro faça os 3 cursos de formação, que são o que a gente chama de pré-requisitos, que depois vai te abrir para fazer os demais cursos. E aí você vê se Healing é para você ou não. É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu acho difícil a gente sair do DNA básico sem querer mais um pouquinho de Theta Healing, porque é realmente muito, 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 muito incrível. Eu tenho muita gratidão pelo momento que o Theta Healing chegou na minha vida. E foi através de uma amiga, né? Eu estava já em muitos estudos profundos, numa busca muito intensa. E ela falava, nossa, mas você está tão conectado, mas você está fazendo tudo isso. Você precisa conhecer o Theta Healing. E aí, confiando nessa
pessoa, né? Entendendo que ela estava entendendo o que eu estava ali buscando para mim e tudo. Foi aí que eu comecei a mergulhar nesse universo. E foi assim que a gente se conheceu, né, Fê? Foi exatamente por aí. E tudo isso começou a acontecer. Então, acho que a gente podia ir encerrando, né? Para poder deixar essa live aqui salva. A gente está preparando esse momento aqui, né, na nossa agenda, aqui, esse nosso encontro, com muito amor mesmo, com muito carinho. Nós estamos muito felizes de trazer para essa realidade, assim, esse plano que a gente tem de trazer o Theta Healing aqui para as pessoas no Instituto Cosmic, né? Se alguém quiser um tema que a gente aborde, né, de Theta Healing aqui, pode deixar nos comentários também que a gente aborda aqui, né? Isso. As pessoas perguntam também como o Instagram do Instituto Cósmico está ainda nascendo, né? Onde que é? A gente está em Nova Lima, né? No condomínio Ouro Velho. É bem pertinho aqui do BH Shopping, é um espaço bem aqui na Mata do Jambreiro. E está tudo sendo preparado aqui de uma forma de muita conexão mesmo, com um espaço bem agradável para a gente ter essas vivências, né? Para a gente experienciar o Theta Healing aqui, nesse ambiente, né? Tá sendo tudo preparado aqui com muito carinho. Tá bem? Então, acho que é isso, né, Fê? Você quer complementar? Quer falar alguma outra coisa? Não, perfeito. Eu queria agradecer só de novo, né? Gratidão por todos vocês aqui, gratidão, Rê, novamente. E a gente se vê semana que vem. Eu que agradeço, Fê, essa disponibilidade de sempre. Estou acompanhando, vendo aí sua agenda. Muito grata por você estar aqui comigo hoje, mais uma vez, tá? Beijo grande, pessoal. Um beijo. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.